Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao verso 17. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Até aí. Oremos. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, pedir ao Senhor que console-nos com a tua santa e poderosa palavra, remedia-nos, nos cura. Faz assim, irmãos. Nós cremos que somente por ti é que nós alcançamos a edificação. Sem o Senhor não dá. Então, apesar de nós, nessa noite, apesar da minha indiferença, da nossa indiferença, nós te pedimos que fale no nosso coração. Que se ache somente nesse lugar temor e tremor diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, aguardar a tua palavra com expectativa. Faz assim, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido e nós te agradecemos por nos ouvir. Amém. Muito bem. Nós vimos na semana passada, na última quarta-feira, do capítulo 12, nós vimos os versos de 1 a 13. Os versos de 1 a 13. E nos versos de 1 a 13, se você se lembra bem, nós falamos das dificuldades da vida como disciplina da parte do Senhor. E nós vimos também que essas dificuldades, essas aflições, elas nos provam, elas nos atestam que nós somos, de fato, filhos de Deus. Amém? Os irmãos lembram? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos retomar aqui o pensamento do autor aos Hebreus e nós vamos seguindo esse mesmo raciocínio, essa mesma temática, agora nos versos de 14 a 17, que foi o que nós lemos hoje. Depois dessa exortação que eu acabei de descrever, e ainda nessa exortação da quarta-feira passada, dos versos 1 a 13, nós vimos também que o autor aos Hebreus utilizou Cristo como exemplo máximo, não é? Da pessoa que suporta com firmeza e perseverança as aflições, né? Então, depois de nós termos essa exortação, nós agora vamos testemunhar, nós vamos ver o autor aos Hebreus convocar os seus leitores para que eles persistam, perseverem na fé cristã, mas ele vai falar de 3 ingredientes indispensáveis para que se persevere nos períodos de provações, para que se persevere nos momentos de aflições. E esses ingredientes eu já vou dizer para os irmãos logo de início.
paz, santidade e comunhão. Paz, santidade e comunhão. São 3 ingredientes indispensáveis para o dia mau, para o dia da provação, para o dia das aflições. Ok? Nós vamos ver aí. Queria começar vendo com você o verso de número 14. Eu quero reler ele com você. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Esse verso de número 14 é meio que uma explicação, uma indicação do final do verso de número 13. O que é que diz o final do verso de número 13? Ele diz o seguinte, vamos ler o verso 13 todo. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Que caminhos retos são esses? Certo? Que o manco, ao trilhá-lo, ele, ao invés de desviar-se, ele vai a ser curado. Que caminho reto é esse? Não é? E está aí esse caminho, no verso de número 14. A paz e a santidade. Esse é o caminho. Paz e santidade. Não é? Olha só a parte A do verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Essa é a recomendação da parte do Senhor, através do escritor aos Hebreus. Paz com todos. Paz. Não guerra. Não contenda. E o todos aqui não é alguns. E o todos aqui não é todos da congregação lá que eles estavam. O todos aqui é todos. Absolutamente todos. Né? Então aqui nós temos logo de início um mandamento para esforçar a viver em paz com todos. Ingrediente básico para passar persistente, resistente no dia das aflições. Paz com todos. Agora, essa paz, ela não é uma barganha. Ela não é barganhada. Não é isso que o autor está dizendo. Por exemplo, tem um cara ali que, para mim ter paz com ele, eu tenho que fazer o que ele faz, ou pensar como ele pensa, ou rir das piadas, ou enfim, sei lá. Está entendendo? Eu vou negociar aqui minha fé cristã para que eu possa ter paz com aquele ali. Não é isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque junto da paz, junto do mandamento para eles se esforçarem a seguirem a paz com todos, então é uma paz sem negociação com a santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É indispensável para você, para os leitores, passarem bem no dia das aflições, persistirem, perseverarem no dia das aflições. E esse verso 14, ele parece ser um paralelo com Romanos capítulo 12, verso 18. Não precisa ir lá. Em que Paulo fala a mesma coisa que o autor aos Hebreus está falando. Que devemos buscar a paz com todos, mas sem negociar
a santidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós trabalhamos também isso que eu vou mencionar agora, na semana passada, que é a incompatibilidade que há entre nós, né, os filhos do reino de Deus, e quem não é filho do reino de Deus, quem não é de Deus, quem não está em Cristo. Pensamento diferente, valores diferentes, objetivos diferentes. Então isso vai causar necessariamente um desconforto e uma incompatibilidade. Vai gerar uma hora ou outra um atrito. Mas a ordem aqui não é para você se entregar ao atrito. É para você se esforçar para ter paz. Mas não é negociando essa paz, não é barganhando essa paz. Sobretudo, é tudo isso com santidade. Então, de início, nós já temos aqui o autor falando sobre esse ingrediente que não pode ser desvinculado do outro ingrediente para que você passe pela aprovação persistente, para que você veja a aprovação, como na semana passada foi dito, como uma disciplina por parte do Senhor. É o primeiro ingrediente. Em segundo lugar, quero destacar a segunda parte do verso 14, que diz o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu acho que eu não preciso me esforçar para falar alguma coisa sobre isso. Na Escritura inteira, você tem recomendações, você tem mandamentos: sede santos porque eu sou. Você tem isso pela Escritura inteira. E a ideia por detrás aqui, que sem a santidade ninguém verá o Senhor, é para você ter pureza para o dia do encontro com o Senhor. Essa é a temática por detrás desse verso 14, parte B. Levando uma vida desregrada, ou no caso dos hebreus aqui, uma vida de desistência, não vai encontrar com o Senhor nunca. Então é pré-requisito básico a santidade, a pureza. Você primar por agradar a Deus, pelas coisas de Deus, por participar, como nós já veremos, por participar das coisas de Deus, por querer estar presente nas coisas de Deus, junto com a comunidade. Então, sem isso, sem a santidade, sem levar a Deus em consideração, em primeiro lugar na sua vida, você não pode ver o Senhor. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa lógica, né? Colocando outras coisas no lugar do Senhor, outras práticas que o Senhor não prescreve para fazer, não ordena fazer. Obviamente, isso se caracteriza-se rebeldia. E com isso, que é o contrário de santidade, você não vai ver o Senhor nunca. E vai, para Ele te dizer uma coisa, não você, tá? Para quem é rebelde, para quem não é santo, para dizer o seguinte: eu não conheço você, aparta de mim, você que pratica a iniquidade. Aí você vai ver Ele dizer isso. Você não, tá? Desculpa de novo. Quem não pratica a santidade. Ok? Tenho duas coisas para falar aqui. É difícil de aceitar essa palavra de esforçar para seguir a paz com todos. É difícil, eu confesso para você que é uma palavra muito difícil de se aceitar. Ainda mais num contexto de comunidade próxima. Eu gosto muito da nossa igreja porque é um povo comunitário. Tem igrejas por aí, ou grupos, em que
não sabe nem qual é o nome do seu irmão, só entra lá para fazer a sua prece ou pular a fogueira santa, sei lá como é, como que eles fazem lá, e depois vão embora e ponto final. Não existe um relacionamento, não existe um preocupar-se com a vida um do outro. E quando acontece isso, gente, é inevitável os atritos dentro de uma comunidade. É inevitável você que quer ser piedoso ou piedosa na fé cristã, você não ter atrito com um vizinho ou uma vizinha ou um colega de trabalho que não é cristão. É inevitável, não é verdade? Vai chegar um momento que as cabeças vão bater. Então por isso que eu estou dizendo que é difícil você aceitar essa palavra. Na verdade, esse mandamento de esforçar e seguir a paz com todos, ou procurar a paz com todos, ou viver em paz com todos. Justamente por causa de algumas incompatibilidades que há nossas mesmo aqui dentro da própria comunidade, porque ninguém é igual, e a incompatibilidade total que há entre nós e o mundo. Só que tem um detalhe. Nos parece, e a experiência nos diz, que o esforço para viver em paz é a última coisa que a gente pensa, não é verdade? Sim ou não? Parece que é a última coisa. A primeira coisa é cabeças rolando, né? A primeira coisa é, eu vou tirar a satisfação. Não, pode não. Mas a última coisa é o esforço para seguir e viver em paz com todos. Isso deve ser uma preocupação nossa. Isso deve fazer parte da minha, da sua preocupação. Em primeiro lugar, esforçar para seguir a paz com todos. Internamente, na comunidade de irmãos e fora. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por aqui, por essa experiência que eu vou narrar aqui. Você é crente, mas seu vizinho ou sua vizinha não é. Aí bota o Wesley safadão. Aí você tem um radiolazinho acolá, taca um louvor também nas alturas e você fica disputando com o vizinho o som. Já aconteceu que você nunca não, pois resguarde disso. Né? Mas é comum esse tipo de atrito entre os cristãos. Você sabia disso? Entre quem não é crente e quem é crente. Então, parece-nos, a experiência nos diz que o esforço para viver em paz é a última coisa. O primeiro é tirar satisfação e buscar resolver logo o negócio. Mas não é a orientação. Não é a orientação do Senhor. A segunda coisa que eu queria falar aqui é a questão de não negociar a santidade. Não existe negociação com santidade. O pecado o tempo todo tem que parecer para mim e para você feio, ruim, nocivo e nunca normal. O tempo todo. Atitudes pecaminosas têm que provocar em nós náuseas. Está entendendo? Nojo, ao invés de salivação na boca. Isso é inegociável na fé cristã. Santidade sem a qual nós não podemos ver o Senhor. Isso é inegável, é inegociável. Não tem esse negócio de eu vou me ajeitar aqui para ser mais receptível para o A, para o B, para o C. Eu tenho que ser mais assim, assado, para não ser tão agressivo. Não, não existe. É inegociável. Vou repetir. O pecado, ele deve nos causar repulsa, nojo, náusea, ao invés de salivação, de desejo de cometer.
Nós nunca deveremos olhar para o pecado, para a atitude pecaminosa, para a atitude de desistência de viver uma vida em santidade como algo absolutamente normal. É ruim, é nojento, é nocivo, e o caminho no final das contas é um caminho de morte. Amém? Passemos para os últimos versos. Hoje vai ser bem objetivo a pregação, tá? Os versos 15 a 17. Quero ler novamente com você. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar, olha só, a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esses versos de 15 a 17 demonstram uma importante advertência do autor aos seus leitores, que não poderia, como todas as outras palavras que ele disse anteriormente, não poderia ser negligenciada. Tem que arregalar os olhos, esticar o pescoço, abrir o ouvido e prestar atenção nisso. Não pode. É uma advertência, é uma palavra de advertência. E sempre quando vem, o que vem depois da advertência não é legal. Não é verdade, velho? Você que está bem na empresa e sabe que o que acontece depois da advertência, né? Não é uma coisa muito legal. Você que estudou. Tem pai que não dá nem advertência, né? Chega logo na voadora. Olha lá. Estava esperando você levantar a mão para dizer a voadora. Enfim, não pode ser negligenciada essa advertência. Nós vamos analisar agora a advertência. Eu quero começar com a parte A do verso 15, que diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Muito bem. O que significa excluir-se da graça de Deus? O que significa isso? O contexto da carta inteira é o autor falando para os que restaram na comunidade. Por que para os que restaram? Porque tinha gente que tinha, saído fora. Tinha gente que tinha desistido. Então esse é o contexto. E o excluir-se da graça é excluir-se da comunhão. Excluir-se da comunhão, sim. Porque se você não sabe, Deus utiliza a comunhão como um meio, como um canal da sua graça. Amém. Deus, vou repetir, utiliza a sua comunhão como um meio, como um canal de sua graça. É por isso que não faz sentido algum cultuar sozinho. Procure nas Escrituras, por favor, um culto a Deus sozinho. Ah, mas vai lá para o patriarca, mas tu não vai dizer que ele não chamava a família dele quando ele armava os altares lá de pedra. Não tem sentido você cear sozinho, porque a ceia é em comunidade, em comunhão. Não tem sentido. Então, a graça que vem através desses momentos, momentos de adoração juntos, momentos em que nós sentamos juntos para aprender, momentos em que nós oramos juntos, momentos em que nós precisamos nos consolarmos juntos, vai dizer que isso não é graça.
Então o que ele está dizendo é: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém não mais saia da comunhão. Deixem a comunhão. Cuidem para que ninguém desista, persista com essas aflições que estão acometendo a eles. Basicamente é isso que ele está dizendo. E se excluir da graça, gente, é desistir. Se excluir da graça é não querer estar perto, é não querer estar junto, é desistir, colocar outras coisas no lugar do ajuntamento, do culto, sabe, das nossas reuniões juntos. Porque esse é o contexto do texto. Eu não estou inventando isso. Verso 15, a segunda parte. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura o que é? É tristeza, é angústia, é aflição, é o sentimento advindo de dias difíceis. É isso que é. Então era isso que estava acontecendo naquela comunidade. Era pé atorando no lodo, e um dizendo para o outro: meu irmão, vai sobrar para mim isso aí, eu vou cair fora. Não, isso aí, esse negócio aí, ó, de resistir, a gente vai morrer e pronto, acabou-se. Esse negócio de pregação apostólica, de que vai ter ressurreição no final, de que vai ter uma esperança, de que Cristo é superior, a que preço, meu irmão? Preço da minha vida? Não, eu vou cair fora. E esse pensamento, essa atitude contamina outro. Né? Às vezes tem um que está só querendo um pezinho mesmo para desistir do negócio. Aí vem um cabra ou uma cabocla, sei lá, como é assim que se fala no interior, que está ali querendo desistir. Se eu estou aqui, morri, esqueci de cair, e aquela ali está desistindo, está melhor do que eu vou sair fora. Então, raiz de amargura é nesse sentido. É de segurar a peteca. É de persistir. É de olhar para Cristo, nosso maior exemplo. Porque a gente não vai estar fazendo bem somente a nós, não. Mas outro que nos estará observando. E talvez a ponto de desistir. E só esperando ver um outro alguém desistir para ir no vácuo. É o que ele está dizendo. Cuidem também, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então a sua perseverança não diz respeito somente a você. A sua perseverança diz respeito também ao seu próximo. Está entendendo como é que é o negócio? É o que está acontecendo aqui. E ele fecha a sessão falando de quem? De Esaú. Está aí nos versos 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, como vocês sabem. Posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Todos nós sabemos do que aconteceu com Esaú. Direito de primogenitura, certo? Direito do filho mais velho. E o filho mais velho era quem tinha a bênção do pai. É assim que você vê lá no Antigo Testamento. E você sabe o que é o cara pensar que esse negócio e nada é a mesma coisa? E você sabe o que é o cara olhar para algo valioso, algo que vem de Deus, e relegar a isso a coisa banal? Foi o que Esaú fez. Esaú, desculpa. Um prato de
comida. Mentira, ele não ia morrer, não. Lembra o que ele disse? Me dá isso aí, porque senão eu morro. Você já morreu de fome? Eu já cheguei uma vez numa praia, arranhando as paredes assim, comendo até as coisas, os barros da parede, me mostraram lá um peixe que parecia que tinha pegado ele de uma tapa, o bicho todo roxo. Nem perguntei, passei para dentro. Não existe isso. E eu nunca morri por esperar um pouco. É mentira, é conversa, é coisa de gente que não tinha em autoestima a bênção de Deus. E ele trocou, deliberadamente. Deliberadamente. E a gente sabe o que aconteceu. Foi reclamar para o pai, e o pai disse: não tenho mais bênção para você. Triste a história, né? Quero dizer algumas coisas aqui sobre o que nós vimos. A primeira, quero reforçar que a comunhão é um meio da manifestação da graça de Deus. Por ela, o crente também recebe consolo e recebe também restauração. E o deixar a comunhão é a mesma coisa que se excluir da graça de Deus. Eu tive um professor, faz tempo, que ele tinha uma onda aí de se autoafirmar cristão autônomo. Professor, o senhor congrega onde? Não congrega não. Como assim? Eu sou cristão autônomo, né? CNPJ própria, né, Marcelo? Não existe isso. Isso aqui não foi feito. Não foi. Jesus não foi para a cruz derramar o seu sangue, aguentar o que ele aguentou, para que a gente vivesse isolado, para que o corpo dele fosse mutilado. Né? Nem transforme, né? Que vai um pedaço e depois volta, né? Não, o corpo é junto. Então, deixar a comunhão é se excluir da graça. Perde. Número 2. Bem, esses irmãos, eles estavam vivendo, como a gente sempre vem dizendo aqui, sob a perseguição intensa. É certo que não a ponto de morte, como nós vimos na semana passada, mas uma perseguição sim. Alguns desistiram, né? Outros estavam sendo exortados aqui por esse autor aqui através dessa carta. Mas eu quero levar você a pensar na seguinte coisa. Eles estavam sofrendo perseguição a ponto de passar do campo da ideia para o físico. Estavam sendo perseguidos de fato, de verdade. Se você pegar os livros de história, você vai ver como era que um cristão era perseguido nos primeiros séculos da era cristã. Não era legal não, sabe? Mas eles estavam desistindo. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente pensar nisso, isso faz com que a gente reflita e chegue à seguinte conclusão: como nós somos medíocres. Como nós somos medíocres. Alguém aqui teve algum muçulmano correndo atrás com a espada para acertar, mesmo no Kengo? Alguém teve aqui esses dias? Teve não? O seu chefe lá na empresa que você trabalha disse: olha, negue a sua fé agora para trabalhar aqui comigo. Passou por isso? Não, né? Mas a gente troca isso que a gente vem falando aqui por tão pouca coisa. A gente troca por uma preguiça. A gente troca pelo egoísmo da gente. Eu não vou falar o nome, mas certo dia eu ouvi da boca de um jovem dizer o seguinte: estar no culto é importante, mas de vez em quando é bom ir para o shopping paquerar com as meninas.
dia de culto ele falou isso. Gente, a gente troca Jesus, né? Isso aqui faz com que a gente se veja tão medíocre, tão pequeno. Ah, mas Flávio é um corpo de cachaça. Sem cachaça lá é nada. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Essa palavra também é para mim. Essa palavra também é para você. Nós não podemos negociar a nossa fé. Não. Não. Amém? Amém? E a terceira e última coisa que eu queria falar sobre o que nós meditamos nos versos é sobre isso que é dito aí no final do verso 17, na minha NVI diz: não teve como alterar a sua bênção. A sua decisão, aliás, desculpa. A sua decisão. Na área, como é que tem? Na área tem não achou lugar de arrependimento, é assim? Quero pensar com você o que significa isso. Eu estava lendo alguns comentários bíblicos de Hebreus e os comentaristas mais potentes, né, eles foram unânimes dizendo que essa expressão literalmente significa não haveria uma oportunidade para ele mudar as suas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe isso para nós? Porque a experiência nos diz, a experiência minha, sua, nos diz que em algumas situações de abandono da fé cristã, chega a nos levar a um estado de fraqueza total. Né? De fraqueza total. Que mesmo que a pessoa que esteja nesse estado de fraqueza total queira, deseja, eu quero voltar, mas não tem força. Não é isso que a experiência nos diz? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós devemos tomar cuidado por onde nós estamos entrando, as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, porque pode ser um caminho sem volta. Pode ser um caminho mais complicado de retorno. A gente pode chegar a uma situação ao ponto de ficar irreversível, como a de Saul, de Esaú, como do Saul. Mas pode chegar. Quem nunca passou por isso, fraco, eu quero ir para a igreja, mas eu não tenho força, vai ficar na fraqueza. Então tomemos cuidado no que nós estamos fazendo com a nossa fé, no que nós estamos fazendo com esse ajuntamento, com a nossa fé que é comum. Tomemos cuidado o que é que nós estamos colocando no lugar dessa fé, no lugar do que é para ser prioridade. Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim é caminhos de morte. Tomemos cuidado porque nós podemos cair num emaranhado de coisas que não tem retorno. Não tem. Está entendendo como é que é o negócio? Então permaneça firme na fé em Cristo Jesus e na comunhão da igreja, que é o seu povo. Permaneça. Está difícil? É difícil para todo mundo, meu irmão. É difícil para todo mundo, é difícil para mim. Mas permaneça. Porque cada vez que vai se distanciando, passando por mais coisas, mais obstáculos, mais distante fica para voltar e mais coisas tem pelo caminho impedindo. Pode acontecer isso, é uma advertência. Pode acontecer como aconteceu com Esaú, que mesmo com lágrimas, não achou lugar. Não teve outra bênção. Circunstâncias
circunstância passou. A consequência da atitude estava lá para ele colher. Tá? Portanto, os leitores da carta aos Hebreus deveriam primar pela paz, pela santidade e pela comunhão, porque em tempos difíceis, paz, santidade e comunhão são ingredientes indispensáveis para você ficar firme e perseverante. Que nós possamos aprender com essa mensagem e possamos não somente aprender, mas com as nossas atitudes honrar a Deus com o que nós aprendemos hoje. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé.